Olá, bom dia, bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro matinal, né? Nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira às 6h26 da manhã. Sempre um bate-papo gostoso, um encontro que nos reenergiza neste caminho de duas vias, não é? Você me energizando, eu te energizando com bate-papos, com discussões é, do dia a dia, aquelas questões que nos envolvem no dia a dia, tá bom? Aline, bom dia. Por que que nós agimos assim? Por que que nós nos comportamos desta forma? Por que que nós reagimos desse jeito diante de algumas circunstâncias? Por que que nós temos uma contra-reação, ação, comportamento, enfim, são esses os temas que nós procuramos debater, procuramos trazer aqui no Projeto 626, nosso encontro matinal, às 6h26 da manhã. Por isso, bem-vindo, por isso, bem-vinda. É claro que se você quiser mandar aquele aviãozinho, não é? Aí no canto inferior direito tem aquele aviãozinho, aquela setinha, encaminhar para pessoas que você acha, que você julga, que gostam, ou que possam gostar, ou que possam se interessar por estes nossos encontros. Eu agradeço demais se você puder encaminhar o aviãozinho, tá bom? Mesmo depois, ou durante a live, ou mesmo depois da live, para que essas pessoas também estejam conosco, se não ao vivo, pelo menos depois, porque nós temos tido uma repercussão extraordinária desses nossos encontros de manhã, tá bom? Cleide, muito bom dia. Mário Henrique, muito bom dia também. Bem-vindo, bem-vindas aqui no nosso bate-papo, não é? Eu recebi uma pergunta muito simples, muito direta, muito objetiva. Professor, por que eu me proíbo tanto? Olha só que pergunta, não é? Jussara, bom dia, minha querida. Por que é que eu me proíbo tanto? É uma pergunta simples, objetiva, mas que pode nos levar a reflexões profundas, não é? Por que é que eu me proíbo tanto? Você já se flagrou se proibindo de alguma coisa, achando que você não deve fazer aquilo, não deve fazer isso e aquilo? Bem, eu vou iniciar nossa live trazendo uma reflexão de Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre ética, aquelas famosas 3 perguntas, né? Quero, posso, devo? Há certas coisas que eu quero, mas que eu não posso e nem devo. Há certas coisas que eu não quero, mas que eu posso e devo fazer. Outras coisas que eu devo, mas não quero e nem posso. E assim por diante, né? Quando falamos em ética, nós estamos falando num grupo, num amontoado de conceitos, de acordos, enfim, que mesmo que não estejam escritos, nós sabemos que não podemos violar. Como, por exemplo, eu decidi andar pelado pelas ruas. Quer dizer, é algo que eu posso fazer se eu quiser, mas que eu não devo fazer, não é? Porque vem a ferir, vem a magoar o outro, as outras pessoas, uma conjunção de normas, enfim, atentado violento ao pudor, assim, uma série de questões. E há outras que não estão escritas, como, por exemplo, eu não vou com uma roupa de banho assistir a uma missa, ou não vou com roupa de missa numa praia, né? Então tem certas coisas que são mais ou menos aceitas em sociedade. Mas não é disso que estou falando. Não é desse conjunto de normas, de regras que regem, ou que consolidam, ou que nos mostram o que vem a ser a ética. Não é disso que eu falo. Eu falo de outras questões mais profundas e eu acredito que a pergunta da nossa paciente seja noutro contexto, não no contexto de ética. Por que eu me proíbo tanto? Bem, se eu me proíbo tanto, então quer dizer que eu tenho aquele pensamento de que não tenho direito a isso, não é? Nós já falamos aqui da síndrome de Gabriela, já falamos da neurose do fracasso, neurose do destino, que são todas têm uma origem na infância. Pretendo explorar daqui a pouquinho, embora eu já tenha trazido aqui em outras oportunidades, mas nós precisamos entender então que determinados sintomas, os sintomas às vezes são diferentes, eles se apresentam de formas diferentes, mas a raiz é a mesma. O significado, o discurso do paciente, ele traz um contexto, ele traz uma simbologia que nos remete
há causas muito parecidas lá na infância, e todas elas invariavelmente nos remetem à nossa criança. É importante então entendermos isso, deixarmos isso muito claro em nossas mentes. Somos fruto de tudo que aconteceu, ou somos resultado de tudo que aconteceu conosco lá na nossa infância. Então não tenho direito a isso. Ora, ora, ora. Vamos imaginar lá na nossa criança, e eu falo que criança lá na primeira infância, vamos pegar aí ou então até os 7, 8 anos de idade. É claro que a criança acha que tudo que está ali, ao seu redor, está à sua disposição. A criança não tem a percepção, não tem a noção de discernir, por exemplo, a diferença de uma caneta ou de um carro, em termos de valores, em termos de percentuais, enfim, a criança não tem esse discernimento. Então ela vê uma caneta, do mesmo jeito que ela deseja uma caneta, ela deseja um carro, ela deseja uma roupa, deseja um brinquedo, enfim, não tem a percepção, a noção do valor. Então tudo está à sua disposição. Aí a mãe de repente vai dizer que não temos condições, você não vai ganhar esse presente, você não tem direito a isso, nós somos pobres, você tem direito a um carrinho menor, um carrinho de plástico, enfim, de menor valor e tal. Imagina um carro grande, isso não nos pertence, não temos direito a isso, nós somos pobres e assim por diante. Então, cria-se na cabeça da criança aquela imagem de que eu não tenho direito a isso, não é? Estamos falando então, da mesma forma que já trouxemos aqui, você não é capaz, você não é competente, você não consegue, você não sabe e assim por diante. Tudo isso acaba por incutir na cabeça da criança, criando então aquele significante, aquele trauma, digamos assim, aquela percepção de que eu não tenho direito a isso. Então no adulto vai refletir da mesma forma. Não tenho, ele tem um sonho, ele vislumbra alguma coisa, tem um projeto, tem uma ideia, um querer, e a criança o invoca. Não, nós não temos direito a isso. Quem passa comigo, as pessoas que eu atendo, sabem que eu sempre digo isso. Vamos conversar com essa sua criança. Precisamos conversar, trazer a sua criança, botar no colo e conversar com ela, explicar algumas coisas, dar uns tapinhas na bunda da sua criança para entendermos realmente essas questões emblemáticas, esses traumas, estes significantes na sua cabecinha, para que liberte este adulto para realmente entender que pode ter direito às coisas. Outra questão importante, Neto, bom dia, meu querido. Fez aniversário esses dias, né? Então, parabéns para você. Não devo arriscar. Outra questão, né? Por que eu me proíbo tanto? Primeiro, não tenho direito a isso, não devo arriscar, não é? Por quê? Porque quando uma criança, de novo a criança, vamos aqui fazer um bloco só para falar das crianças, que criança teimosa, Pois é, Jussara, nossas crianças às vezes, nós temos adultos infantilizados e crianças adultizadas, né? Nossa criança é muito teimosa, ela fica presa naquele momento, né? O próprio Freud vai dizer, se queres te conhecer de verdade, jamais desvie-se dos rastros da sua criança, não é? Bem, eu não posso arriscar, é a mesma questão, né? Você não sabe, você só erra, você não faz nada certo. Então vai criando na criança a percepção de que eu não consigo fazer e de que eu vou errar. Se eu vou errar, então eu não vou nem arriscar, eu não vou nem tentar, não é? Então, por que eu me proíbo tanto? Você percebe que nos remete à nossa criança sempre? Roberval, bom dia, meu querido. Outra questão eu não posso me divertir. Ora, será que esta pergunta, por que eu me proíbo tanto? Vamos recapitular para quem entrou agora. Não tenho direito a isso, não devo arriscar, não posso me divertir. Digamos que lá no momento da infância, onde a criança é pura, a criança é ingênua, ela quer se divertir, ela quer brincar, ela quer ter momentos de lazer, e um adulto, o professor, o papai, a mamãe diz, agora não é hora de brincar, você só pensa em brincar, você não pode brincar agora, não deve brincar agora. O que acontece? Essa criança pode se traumatizar, ela pode entender que não tem o direito a divertir. Portanto, por que eu me proíbo tanto? Por que é que eu me proíbo tanto? Marcos Mongin, também muito bom dia. Você percebe que sempre estamos nos reportando à nossa criança, a nossa criança compreende, a nossa criança entende, e vem lá da castração da infância. Durante o processo de desenvolvimento psicossexual,
o complexo de Édipo e a castração. Então nossa criança entende isso. Eu não sou capaz de realizar. De novo, nós temos aqui a criança que ouviu, você não sabe fazer, você não sabe consertar, você não sabe construir, você não sabe nem arrumar a cama, você não consegue nem lavar um prato, você não sabe fazer isso, você não sabe nem pegar uma vassoura, você não sabe... Entende? Aí a criança, né, o adulto entende, não sou capaz de realizar. Então vamos pegar esse conjunto de fatores aqui. Por que eu me proíbo tanto? Ora, não tenho direito a isso. A criança ouviu lá, não, você não tem direito, nós somos pobres, não temos condições, e bababá, coloque-se no seu lugar, entenda isso pelo amor de Deus. A forma que isso foi trazida, a forma que isso foi apresentada, não é? A criança, não devo arriscar, ou seja, a criança ouviu que não sabe fazer nada, que quando tenta erra, então o adulto teme esse arriscar, não é? Outro, não posso me divertir, por quê? Você só pensa em brincar, você só pensa tal, só na hora errada. O adulto acha, então, ele vai se proibir. Por que eu me proíbo tanto? E assim por diante. Então, por que tudo isso acontece? Eu quero explicar para você rapidamente a nossa estrutura psíquica. Freud, na sua segunda tópica, ele vai trazer a questão estrutural do nosso inconsciente. Então, nós temos em nossa mente este ego, que aqui está, o ego, né? Vou explicar muito superficialmente, porque nós poderíamos nos aprofundarmos nesse conceito para você entender por que a criança se traumatiza. Minha mãe dizia, não vá para a rua, menina não deve brincar lá fora, só teu irmão pode porque é homem. Olha só, Jussara. Sua mãe era machistinha, né? É meio machista, homem pode, mulher não pode. Então, provavelmente isso deve ter, de alguma forma, trazido alguma questão, algum sintoma disfarçado noutro sintoma na fase adulta. Bem, então, este que vos fala é o meu ego, é o ego do professor Narciso, não é? Bem, nós temos então o id dentro dessa estrutura psíquica, temos o id, o ego e o superego. Id é o lugar onde residem todas as pulsões, de onde saem todas as pulsões, todos os desejos. O id, ele é atemporal, aético, não tem noção de tempo, de ética, de moral, de nada, não é? É tal qual aquela criancinha que acha que tudo está à sua disposição. Então, de lá saem as pulsões, desejos variados. Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. E ele vai mandar para o ego. Antes passa por uma estrutura chamada superego. O que é superego? Superego é aquela entidade, aquele lugar, aquele ser dentro da estrutura psíquica que vai dizer sim ou não, pode, não pode, deve, não deve, é feio, é bonito, é legal, é ilegal, é bom que você faça, é ruim que você, é bom que você não faça. É uma instância que vai proibir, é a nossa moral, é a nossa polícia. E como é que isso foi estruturado? Ao longo de toda a trajetória de nossa criança, concomitantemente, eu sempre estou trazendo aqui com o desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo, onde os pais vão introduzindo na criança, a criança vai introjetando, melhor dizendo, dos pais, essas lições, essas percepções do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que devo, do que não devo e assim por diante. Digamos que essa estrutura familiar instituiu um superego na criança extremamente permissivo, entupindo de presentes, entupindo de coisas, de bens materiais, melhores roupas, melhores eletroeletrônicos, melhores brinquedos, para suprir a ausência do pai e da mãe. Então essa criança tem um superego muito frágil, em termos de proibir, em termos de dizer não deve, em termos de não pode, e torna-se um adulto frágil também, que vai querer tudo, que não vai saber lidar com a dificuldade, não vai saber lidar com a falta, não vai saber lidar com o adverso, não vai saber lutar para conquistar as próprias coisas. No entanto, o seu superego é extremamente castrador, cuja infância foi num ambiente austero, num ambiente de proibições, num ambiente de privações, num ambiente de você não pode, você não sabe, você não deve, você não consegue, você não é capaz, você não. Teremos um superego extremamente castrador, que vai evidentemente transformar esse adulto numa pessoa com a percepção de que não posso, não devo, não quero. Então é assim que funciona essa estrutura psíquica.
tudo são aquelas imagens impressas lá da infância. Elielma Santana, abraço para você, muito bom dia. Então, nós temos que entender estas questões. Tudo vem de nossa infância. Então a pergunta o título da live de hoje: por que me proíbo tanto? Você entende então que não é o adulto. O adulto reage a impulsos de nossa criança, reage a essas questões que estão impressas em nossa mente. Ele apenas vai reagindo, vai se comportando. É mais ou menos como você vai tomar um burro para fazer um serviço no campo. Talvez aqui a maioria não saiba como funciona ou como funcionava a agricultura familiar, a agricultura de outrora, não é? Hoje é tudo mecanizado, mas você treinava os burros, os cavalos, os bois, enfim, para o arado, para aquelas ferramentas agrícolas, e chegava um certo momento que você soltava ele e ele ia sozinho, não é? Ele estava acostumado com aquele ritmo, vai e volta, vai e volta. Então o boi, o burro, o cavalo fazia isso sozinho, né? Ele já fazia isso sozinho, e assim são as nossas percepções em relação à vida. A criança aprende, aquilo é impresso em nossas mentes, e o adulto passa a repetir e a acreditar. Eu devo me proibir. Eu não mereço, eu não sou capaz, não é? É por isso que a análise pessoal, quando decidimos fazer uma psicoterapia com psicanalista, com psicólogo, aquele terapeuta da sua confiança, é claro que tem que estabelecer-se um elo de confiança. É claro que tem que estabelecer-se aquilo que chamamos de clima do setting, e mais do que isso, uma aliança terapêutica, onde o paciente confie no seu analista, onde o seu analista esteja predisposto a realmente ajudar a entender, entende a criança daquele adulto. Então, a análise pessoal vai proporcionar o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante para nos entendermos. O autoconhecimento nos ajuda a elaborar muitas coisas. O autoconhecimento, a segurança, a convicção em mim mesmo me faz tomar decisões mais acertadas, não me precipitar, não me antecipar aos fatos, saber aguardar o momento certo, ter a consciência do efeito ação-reação. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu tomar essa decisão agora, vai ter uma consequência. Qualquer ação vai deflagrar numa reação. Qualquer atitude, eu vou ter uma reação do outro. Que tipo de reação eu quero do outro? Ora, eu devo pensar na minha ação. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Como eu vou falar determinadas coisas? Por que eu preciso falar? Aquela é a regrinha básica, não é? O que eu quero falar? Para quem eu quero falar? Por que eu quero falar? Como eu quero falar? E o que eu espero? O que eu espero com isso? Né? Eu vou fazer alguma coisa, então eu tenho que ter aquela regra de perguntinhas na minha cabeça. O que? Por quê? Como? A quem, não é? E o que eu espero com isso? Então, eu tenho que entender que toda iniciativa, eu estou esperando alguma coisa, eu quero alguma coisa, e de repente, o que é que eu estou esperando? É útil realmente para a situação ou é para mim? Então, esse autoconhecimento, através do processo da análise pessoal, é muito importante. Quando eu atinjo o autoconhecimento, eu desenvolvo, eu melhoro minha autoestima. Quando eu estou com a minha autoestima elevada, eu passo a perceber que a opinião do outro, a intervenção do outro, o xingamento do outro, a fala do outro, não vai me atingir, não vai me destruir, não vai fazer com que eu desista de meus projetos, desista dos meus planos, porque eu estou com minha autoestima em dia. Eu tenho aqui no Instagram autoestima, como melhorar a autoestima, não é? Tem uma live especificamente sobre isso, e você pode procurar aí que você vai encontrar. Eva Brasileiro, bom dia. E vai me levar à autovalorização. E por isso é importante nós fazermos a análise pessoal, terapia. O pessoal pergunta às vezes, a terapia é coisa de louco, é coisa de maluco, de psicótico, de esquizofrênico. Não é verdade. Não é verdade. Todos nós temos nossas questões infantis, nossas questões da infância. E é importante que façamos análise pessoal. Por tudo isso que eu tenho trazido aqui ao longo de nossas lives ou nas aulas, enfim, com meus alunos. Agora, se a pergunta é, por que eu me proíbo tanto? Tudo isso que eu trouxe para você, as condições, as formas, como as coisas foram introjetadas por nossas crianças,
por nossas crianças, certamente, como que nossas crianças agem, por que elas punem o adulto que tem essas síndromes, ou essas neuroses do fracasso, do destino, síndrome de Gabriel, nasci para não dar certo, e assim por diante, sou infeliz, ninguém gosta de mim, eu não sei fazer, eu não sou capaz, nunca vou conseguir, eu sou azarado na vida. Essa questão de sorte e azar é muito clássica, né? Aqui na clínica, dizer sorte e azar. Não é sorte, não é azar, há um momento, há a preparação, estou ou não preparado para determinada situação, não é? Então, nós temos que estudar. Claro que temos que nos preparar. Flavi, bom dia para você também, minha querida. A capacitação. Quando eu quero, por que eu me proíbo tanto? Se eu já sei, se eu já tenho essa informação através do processo de análise pessoal, eu entendo que a minha criança está magoada, que a minha criança é frustrada, que a minha criança acredita isso, mas que o adulto repete essas questões da criança, eu devo então sempre procurar me capacitar para as coisas que eu quero, não é? Num trabalho incessante, numa busca incessante de capacitação. Eu preciso melhorar minhas habilidades, eu preciso participar de treinamentos, não é? Eu preciso participar de cursos que desenvolvam isso, que me façam, até mesmo se necessário, para desenvolver os meus dons, ou descobrir os meus dons, meus talentos, enfim, minhas habilidades, minhas competências, aquelas questões com as quais eu me identifico, para poder, então, treinar, não é? Também conhecer sobre aquilo que eu quero. Olha que interessante, se eu falo que por que eu me proíbo tanto, de repente aquela questão que eu estou tentando, que eu estou querendo fazer, um comércio, um trabalho, algum serviço que eu quero prestar, eu tenho um desejo que não é meu, é um desejo do outro. Jacques Lacan vai trazer que nossas angústias, nossas dores, nossos sofrimentos, na maior parte das vezes, vêm do desejo do outro. Eu quero realizar o desejo do outro. Uma vez atendendo o desejo do outro, este outro vai me amar, vai me querer bem, vai me acariciar, vai me acolher. Então, será que isso que eu quero fazer é meu desejo ou é um desejo do outro? É algo que eu quero fazer para mim ou para agradar o outro? É algo que eu desejo desenvolver realmente porque eu tenho dons, tenho a minha habilidade? Ou é para que o outro goste, me parabenize, me acolha, me abrace, me beije e assim por diante? E aí, a realização desta coisa não é minha, não me dará o prazer, a satisfação, a realização disso, mas a reação do outro. Então, estou fazendo pelo outro. E é claro que essas coisas não serão bem feitas. Você entende o que eu estou dizendo? Parece um pouco complexo, mas não é tão complexo, não é? É fácil de perceber. A Kemi também, muito bom dia. Bom, é importante também entendermos que quando eu me questiono que porque eu me proíbo tanto, porque eu não sou capaz, não posso arriscar porque eu não sei fazer, não posso me divertir, não nasci para brilhar, olha só, hein? Não sou capaz de realizar essas questões, eu preciso então entender o meio em que estou vivendo, porque este meio onde estou vivendo pode estar me contaminando. Este meio onde estou vivendo pode ser negativista. As pessoas com as quais eu me relaciono podem ser pessoas não entusiasmadas, podem ser pessoas relativamente fracassadas, e isso acaba ou negativistas ou desanimadas e acabam por me contaminar, me contagiar. Eu acabo me energizando com esse ambiente negativo, derrotista, de que nada vai dar certo, e passo a agir também. No mundo corporativo chamamos de network, ou de rede de contatos, não é? Quais são as pessoas, qual é a minha rede de contato? Quais são as pessoas com as quais eu me relaciono? Não é? Ora. Eu vou dar dois exemplos clássicos aqui que eu sempre trago para entendermos rede de contato, ou diga-me com quem andas, direi quem tu és, e de que maneira essas pessoas com as quais convivemos interferem em nossas vidas. Só dois exemplos para você entender. Se eu sou uma pessoa que gosto de frequentar, por exemplo, igrejas, ir à missa, ao culto, aos domingos, por exemplo. Bem, eu posso deduzir as pessoas com as quais eu me encontrarei, os temas, os assuntos que lá são debatidos, qual é a palavra, a pregação do padre ou do pastor. Eu consigo entender esse ambiente, esta ambiência, o ambiente familiar, onde não reina o crime, não reina o ódio e tal. Eu posso entender mais ou menos a percepção das pessoas, as ações das pessoas com as quais eu convivo neste ambiente. Por outro lado, no outro ambiente,
Vamos imaginar, por exemplo, um prostíbulo, não é? Sujeito A frequenta igrejas, sujeito B frequenta prostíbulos. Nós podemos entender, então, o que se passa na cabeça, os desejos da pessoa, os projetos das duas pessoas, as ambições, a percepção de presente e de futuro. Ora, mas tudo isso veio de onde? Lá da infância. Então, trabalhar a nossa criança é muito importante, meu querido e minha querida. Nós temos que entender que nossas percepções enquanto adultos, elas vêm, elas surgem, elas são planejadas, são estruturadas lá na nossa infância, de acordo com todo esse processo do desenvolvimento psicossexual, castração e complexo de Édipo. É importante que falemos sobre isso, é importante que compreendamos isso para entender por que eu, enquanto adulto, faço isso. Por que eu sempre estou tal? Por que eu todos os dias penso tal? Por que eu reajo assim? Por que as minhas emoções são assim? Tem tudo a ver com a nossa criança. Então a pergunta de hoje foi, por que me proíbo tanto? Espero ter trazido para você as explicações, não é? Trouxe algumas tipificações, alguns exemplos a respeito disso e como isso nasce, como isso se estrutura em nosso inconsciente. E por que que depois, enquanto adultos, nós vamos repetindo tais comportamentos porque a nossa criança acreditou, porque a nossa criança introjetou aquela informação. Eu não sou capaz, eu não sei, eu não consigo, não posso me divertir, não posso criar, não posso ganhar dinheiro, eu não posso, não é? Muitas questões importantes derivam daí. Inclusive a síndrome do impostor, que já fizemos uma live também falando sobre isso, não é? Tá bom, meu querido, minha querida? Jussara Godinho, muito bom, obrigada. Valeu, Jussara. Bom dia para você, meu querido, minha querida. Que seu dia seja maravilhoso, seja muito produtivo e vamos entender, hein? De vez em quando é bom conversar com nossa criança, é bom botá-la no colo, dar uns puxãozinhos de orelha, né? Dizer assim, me liberta, pô, criancinha maledeta, entendeu? Para nos libertarmos disso. O processo de análise pessoal vai nos ajudar, me ajuda muito e vai te ajudar, tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia.